Fala pessoal, meu nome é Thalita, sou do canal Curiosidade Turística e hoje vou contar para vocês sobre um pouquinho da história de Santos. Vocês estão preparados? Deixe seu joinha para ajudar a crescer o canal e aproveite e se inscreva para não perder nenhum vídeo e não se esqueça de ativar o sininho. A história de Santos ocorreu paralelamente à história do Brasil, ao longo de aproximadamente 475 anos de sua existência, contra os mais de 500 anos do país. Santos é uma das cidades mais antigas do Brasil, portanto histórica, mas também cosmopolita, portuária e ecológica. Seu povoamento começou por volta de 1540 e o passado deixou legados preciosos em casarões, museus e igreja, destacando-se a Bolsa Oficial do Café, marcou da riqueza da cidade. Santos abriga o maior complexo portuário da América Latina. Construção do século XX. Fase de grande progresso como escouradouro de café. Com 13 quilômetros de extensão, é por onde passa mais de um quarto de todas as cargas que entram e saem do Brasil, configura como principal fonte de riqueza do município, fazendo de Santos a cidade da região metropolitana da Baixada Santista mais importante economicamente e uma das mais ricas do país. O setor do turismo de serviço e da pesca em geral completam a lista de maiores atividades da economia santista. De um lado, a economia pujante, de outro, sua vocação para o lazer. Santos tem como principal atrativo os 7 quilômetros de praia, acompanhados pelo maior jardim de orla do mundo, título concedido pelo Guinness World Record. Em pé de igualdade com o jardim e a praia como principais pontos turísticos e cartões postal da cidade está o Centro Histórico. Região vizinha ao complexo portuário, o centro conserva vivo em suas estreitas e charmosas ruas como calçamentos de pedra um passado de glória com a comercialização do café, que já figurou como principal produto de exportação brasileira. A cidade tem se destacado também no turismo de negócio e no ecoturismo, já que quase a totalidade de sua porção continental se mantém por sua diversidade, característica econômica, infraestrutura e de serviço. Santos tem a posição de destaque no cenário nacional. É a primeira cidade do Brasil em qualidade de vida, segundo o ranking desenvolvido pelo Delta Economic Finance. Santos foi eleita a melhor cidade para se viver após os 60 anos. Santos tem inúmeros monumentos históricos, composto por azulejo e mármore, máscaras e estátuas, pinturas em tela e a fresco, altares e túmulos, grades de ferro e postes de iluminação, pormenores que valorizam as obras. Santos é dividido por 7 canais, indo até a ponta da praia. No centro de Santos, permanece ainda alguns trabalhos do pintor e historiador Benedito Calixto, dentro deles os painéis do Salão dos Pregões da Bolsa Oficial do Café, de 1922. Santos faz aniversário dia 26 de janeiro de 1546, portanto a cidade tem 475 anos. Elevada à vila em 1545, Santos tem sua origem relacionada com a chegada dos primeiros colonizadores portugueses ao Brasil, na expedição de Martins Afonso de Souza. Este veio distribuir entre os fidalgos que o acompanhavam as terras ao redor da ilha de São Vicente. Dentre eles estava Brás Cubas,
oficialmente fundador de Santos. Terra de caridade e de liberdade, Santos teve a primeira Santa Casa de Misericórdia da América. É berço de figuras de renome, como os irmãos Bartolomeu e Alexandre de Gusmão, e os irmãos Andradas, dentre os quais se projetou José Bonifácio de Andrada e Silva, personagens maior da proclamação da independência. Graças a seus filhos ilustres e ao espírito comunitário, Santos sempre se destacou na história nacional, ora envolvida na libertação dos escravos, ora lutando pela independência do país. A arte sacra se manifesta em igrejas coloniais, barrocas, neogóticas e no museu instalado no Mosteiro de São Bento, que guarda as riquezas como a imagem da Santa Catarina de Alexandria do século XVI, que assistiu à fundação de Santos. O outeiro de Santa Catarina é o local do marco inicial do povoamento da cidade. O pequeno monte significa da palavra outeiro. Foi dado pelo capitão Mor Antônio de Oliveira aos primeiros povoadores do local em 1539. Mais tarde, Brás Cubas, o fundador de Santos, adquiriu as terras virgens junto ao local para construir um novo ancorador. No século XVI, Luís de Góes e sua esposa Catarina de Aguilar, uma família que morava próximo ao local, construíram na base do morro a Capela de Santa Catarina de Alexandria, a primeira de Santos, e que em 1540 se tornou a primeira matriz. Quando o corsário inglês Thomas Cavendish saqueou a vila em 1591, a capela foi destruída e a imagem da santa jogada ao mar. Em meados do século XVII, a peça foi resgatada por escravos e em 1663 iniciou-se a reconstrução da capela, agora no topo do outeiro. Após um longo processo de decadência, o local foi tombado em 1985 e reconstruído pela prefeitura em 1992. Hoje, abriga a sede da Fundação Arquivo e Memória de Santos. No Panteão dos Andradas, construído ao lado do Conjunto do Carmo, está o jazigo de José Bonifácio de Andradas e Silva, e o patriarca da Independência e de seus irmãos Antônio Carlos Martins, Francisco e Padre. O prédio, inaugurado em 7 de setembro de 1923, conta com um monumento projetado pelo escultor Rodolfo Bernardilli, executado na Itália. Além das urnas, o templo cívico apresenta quadros em bronze com cenas da história do Brasil e inscrições da frase dos irmãos Andradas. Foi o centro histórico compreendido pelo quadrilátero entre as ruas São Bento, São Francisco, Construção e o Quais do Porto, que primeiro viu surgir uma cidade próspera e, acima de tudo, bonita. Prédios, praças, ruas e vielas até hoje compõem um cenário que se caracteriza como conjuntos arquitetônicos do mais importante dentre os remanescentes no Brasil. Do simples colonial ao rebuscado barroco, da alteridade vitoriana à suntuosa neoclássica, a diversidade de estilos marca a presença nas faixas. O estado de preservação caracteriza os imóveis construídos para ocupação militar, residenciais, comerciais ou religiosa, já que a cidade se concentrava naquela região até o final do século passado. Com o crescimento do porto e a instalação da ferrovia Santos-Jundiaí, houve a necessidade de sanear o restante da ilha.
o que levou ao deslocamento da população para a praia. Santos é, enfim, uma cidade cheia de cultura, impressa em seus monumentos, museus e artes. Cidade sempre preparada para receber turistas o ano inteiro. Dispõe de muitas formas de lazer, entretenimento, comércio, hospedagem, passeios, etc. Uma dica para conhecer melhor os pontos turísticos da cidade de Santos, tanto para moradores da região como para turistas, é a linha conhecida Santos é o bonde turístico no centro. Se tiver algum tema que gostaria de saber ou uma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu te responderei. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva e ative o sininho.